Vamos falar aqui, nós vamos trazer Zaqueu. E Zaqueu, a gente sabe que ele era um publicano. E o publicano, ele era uma pessoa odiada pelas pessoas que viviam ali naquele lugar, porque ele cobrava imposto ilicitamente das pessoas. E a multidão vinha também junto com ele ali. E a gente sabe que a multidão, quando vem, ele vem para condenar, né? Porque muitas das vezes Jesus vinha junto também, e a multidão, nem todas as pessoas que estavam ali queriam o mesmo que Zaqueu queria. Muitos deles vinham para querer milagre, para querer uma porta aberta, para querer alguma coisa que fizesse o seu interesse, o seu ego. Nem todo mundo queria Jesus ali naquele lugar. Todas aquelas pessoas que estavam ali ficavam indiferentes a Zaqueu, porque até então Zaqueu era uma pessoa que não tinha graça com cada uma daquelas pessoas ali. Por quê? Porque ele cobrava impostos. E a gente vê aqui que na palavra de Deus vem falando que ele cobrava 4 vezes mais, né? Então ele cobrava o que não era lícito, o que Jesus não permitia que ele fizesse. E a gente sabe que além disso ele era chefe, né, dos publicanos. Ele era pequeno, mas nesse processo dele aqui, ele era maioral, né? Então a gente vê aqui que ele vem e corre para uma figueira brava. Muitas das mensagens de outras escrituras vem dizendo que é figueira, né? A minha vem dizendo que é sicômoro, né? Mas que ele vinha, né? E ele não teve obstáculo. Mesmo ele sendo pequeno, ele correu, ele foi à frente, ele sabia que Jesus ia passar ali naquele lugar, e ele vai, ele sobe ali naquela figueira brava. A gente imagina, né, como foi difícil ele subir para ele alcançar aquela parte ali da figueira, porque ele sabia que Jesus ia passar ali. E a gente sabe que Zaqueu, ele não ia procurar Jesus para curar ele, para dar qualquer coisa para ele de diferente, porque a vida dele estava toda estabelecida. O que ele queria era o desejo de conhecer ao Senhor. Ele tinha esse desejo dentro do coração dele. Então ele foi correndo porque ele queria saber quem era Jesus. Ele procurava, né, Jesus ali para saber, gente, quem é ele, quem é esse homem que faz milagre, quem é ele. Então na vida de Zaqueu, o que estava faltando na vida dele era espiritualmente, porque materialmente ele já tinha tudo, né? Ele não tinha nem necessidade de ter ido lá, mas ele foi porque era um desejo do coração dele, porque ele queria conhecer Jesus. Então ele vai, ele enfrenta os obstáculos, né? E assim acontece com a minha vida, porque eu também tenho que fazer isso, né? Eu também tenho que ser os obstáculos na minha vida, então eu tenho que sair, né, correr atrás de Jesus, porque somente Jesus é que pode fazer algo na vida da gente, né? E ele vem aqui falando, né, quando Jesus chega perto dele, quando Jesus vem e chega já perto da figueira, Jesus fala para ele, Zaqueu, desce depressa. Ele vem falando hoje para mim, Bia, desce depressa, desce desse teu orgulho, desce dessa tua altivez, desce, porque hoje eu convim a ficar na tua casa, no teu coração. E Jesus e Zaqueu entendeu isso, né? Muitas das pessoas não entendem, por isso que a multidão vem falando, né, aqui, que ele entrou na casa de um pecador, né? Todos nós somos pecadores, né? Aí as pessoas vêm criticar ele, né, dizendo que ele entrou na casa de um pecador, mas as pessoas não sabem, não entendem o coração que Zaqueu tinha naquela hora, naquele momento ali. O que ele precisava era somente de Jesus na vida dele, né? E a gente vê aqui que essa conversão de Zaqueu é uma conversão verdadeira, porque veio do coração, veio de dentro dele, esse desejo dele de correr atrás, de querer saber quem era, né, e de fazer parte disso, porque Jesus, ele fala, né, pra gente aqui, né, ele vem falando aqui, ó, que nesta casa hoje houve salvação,
E graças a Deus, os louvores hoje me falam de salvação, né? Nós estamos aqui, né, para a gente absorver tudo isso, né, que a gente tem aqui na igreja, né? E a gente vê aqui que Zaqueu também, quando ele vem falando aqui que ele vai restituir 4 vezes mais, né? A gente vê que o coração de Zaqueu já não estava mais no dinheiro, já estava em Jesus. Mamon já não tinha mais parte da vida dele, né? Esse ídolo do dinheiro já não fazia mais parte da vida de Zaqueu, né? E a gente também temos que ser dessa forma, né? A gente tem que procurar Jesus, mas não no material, sempre no espiritual. Porque no espiritual, Jesus, ele sabe da tua conduta, ele sabe o que você precisa e ele vem e ele te dá, né? Conforme ele vem sempre falando aqui na palavra dele, né? Ele fala aqui, né, que ele era filho de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão também, né? E a gente vê aqui que Zaqueu estava fora do arraial, né? Porque ele vivia lá com os outros se misturando. Mas teve um dia que ele resolveu sair daquilo dali. É igual a gente, né? A gente tem hora, né, que você vive no mundo, mas tem uma hora que você quer se conciliar com Deus. Então você vem para Jesus e você não volta mais. Porque quem conhece Jesus, vem e fica. Não volta mais para o que você era, o que você fazia, né? E é assim que Jesus ele faz com a gente, né? Porque a felicidade é Jesus, não é palpável e material, entendeu? Não é o que você tem, as coisas que você tem. Isso não te leva a nada. Porque quando a gente morre, fica tudo aí. Agora, a salvação é o que a gente leva, a salvação é o que a gente precisa no momento certo. E Deus, ele vem falando aqui, né? Então, eu tenho que buscar os meus interesses com o Senhor. Eu tenho que mudar a minha vida para Jesus, né? Então, a gente tem que fazer isso, né? Porque nós somos servos do Senhor, né? E nós temos que ter essa alegria, né, um com os outros. Eu tenho orgulho de ser o teu irmão, você tem que ter orgulho de ser minha irmã ou meu irmão. É assim que Jesus faz, é assim que Jesus quer que nós tenhamos essa comunhão unânime com Ele, né, e com todos nós aqui dentro da igreja, né? E a gente vê aqui que Zaqueu, o que Zaqueu precisava e Zaqueu queria era espiritualmente, né? Porque Zaqueu não tinha crise financeira, Zaqueu não tinha nada, não tinha problema com a família, não tinha nada. O problema dele era somente querer conhecer a Jesus, e ele corre atrás e ele consegue. Não tem multidão, não tem nada, não tem ninguém. Ele sobe. E eu acho interessante quando Jesus ele chama ele pelo nome, né? Conforme ele chama todos nós também, né? Pelo nosso nome, né? Para poder a gente saber que ele te conhece, porque ele conhece você, porque você só atende quem te chama. Você está na rua, alguém chama você pelo teu nome, você olha, né? Por quê? Porque aquela pessoa te conhece. A mesma coisa Jesus. Jesus ele já conhecia Zaqueu, então ele chama ele pelo nome. E é uma alegria, né, muito grande que ele desce e ele vem, né, e ele fala com Jesus. Eu imagino aqui ele se ajoelhando, se prostrando ali aos pés do Senhor, né? Pedindo perdão daquilo tudo que ele fez. E ele ainda dá mais ainda, acho 4 vezes mais. Por quê? Porque essas 4 vezes mais era o que ele roubava das pessoas. Então ele devolve isso para as pessoas, né? Então ele chama e devolve. Ele vai pegar com a parte que cabe a ele. E essas coisas a gente vê que acontece no mundo, né? A gente vê que a política também está desse jeito, né? Quer dizer, eles estão tirando mais da gente, né? Mas Deus está vendo tudo. Deus, ele é misericordioso. Jesus, ele está pronto, né, para nos salvar. Ele está pronto aqui, né, para falar conosco, né? E essa mensagem aqui de Zaqueu é fantástica. Vem falando aqui, né, da salvação, né? O que a gente precisa desse momento com o Senhor, a gente precisa dessa busca, a gente precisa ser, né, mais um, entendeu? Não na multidão, mas mais um ali com Jesus, para a gente poder também trazer outras pessoas para o caso do Senhor. E ali eu tenho certeza que daquele momento em diante,
Zaqueu ali, ele se transformou. Teve uma transformação na vida dele ali. Porque ele quis, né? Ele quis Jesus, porque Jesus ele não obriga ninguém a querer ele, né? A gente é que tem o desejo no coração de chegar e aceitá-lo, né? Porque ele bate na porta, né? Você abre se você quiser. Se você não quiser, entendeu? Você fica do lado de fora. E vai ficar do lado de fora, né? Porque Jesus, ele é assim. Ele vem, ele te chama, né? Ele fala com você, ele conversa com a gente. E Zaqueu ali já tinha, né, dias que de repente estava querendo já saber quem era ele, como é que ele vinha, né? Para aqui, para a cidade. E a multidão vindo junto com ele ali, né? E a gente sabe que a multidão vem sempre falando algumas coisas, né? Para a vida da gente, para nos afastar. Mas ele não deu crédito a esse pessoal. Ele não deu crédito, porque a gente vê aqui que a multidão vinha sim, né? Mas nem todo mundo tinha o mesmo desejo dele, nem todo mundo queria, né, conhecer Jesus conforme ele tinha esse desejo no coração dele de conhecer o Senhor. E Jesus, ele é assim, né? Ele entra se você deixar, ele faz se você quiser. E Jesus, ele vem falando aqui com a gente, né? Porque Zaqueu a gente sabe que fazia tantas coisas, né? Talvez não fosse nem maldade que ele fizesse isso. Talvez ele tivesse alguém por trás dele que mandava ele fazer, né? Mas eu tenho quase que certeza que de repente ele estava ali naquela situação, né? Mas ele estava desconfortável. E daquele momento em diante que ele aceitou ali Jesus, né? Que Jesus veio, fala com ele, resgata ele, né? Daquele momento ali, tira ele dali, né? Porque fala que veio buscar, né? Aquele que se havia perdido, né? Como nós hoje, né? Nós estávamos perdidos, né? Mas Jesus, ele vem nos resgatando. Jesus, ele vem trazendo, né? Para cada um de nós, né? Todos os dias, né? Uma mensagem boa, né? A gente temos que também se ajoelhar e a gente também temos que buscar cada dia esse Deus, que é justamente para a gente poder ter essa glória, né? Quando ele vier, né? E pedir a gente subir e vamos aceitando Jesus, vamos trazendo mais almas com o nosso comportamento, com a nossa vida, né? É assim que Jesus faz com os seus, né? Então aqui nessa palavra, né? Ele vem falando muita coisa, né? Aqui pra gente, né? Então só Jesus é que salva. A salvação só vem de Jesus. Sem Jesus não dá pra gente ficar. Sem Jesus não dá pra gente viver. Não dá pra gente respirar. Não dá. Somente o Senhor Jesus é que tem a capacidade de fazer isso por nós. A gente levanta de manhã, temos que agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos feito na vida da gente, né? Então, somente Ele é que é o nosso defensor de tudo, né? Muitas das vezes a gente está com um problema tão sério, né, que a gente acha que a gente não vai resolver. Mas a tua busca, né? A busca que você tem em Jesus, espera um pouquinho que daqui a pouco Ele faz. Né? Eu acredito que Zaqueu também estava ali naquele momento ali, esperando uma oportunidade de sair fora, de ser publicano, de ser odiado, né? Porque Jesus vem e restaura, lava, Jesus limpa, Jesus tira, né? E somente o Senhor Jesus é que tem a capacidade de fazer isso com cada um de nós. Zaqueu, ele correu atrás, ele foi, né? Subiu lá na árvore, não tinha obstáculo para ele, né? E ele foi e conseguiu, em nome de Jesus. Eu tenho fé em Deus que nós também possamos também fazer essa corrida, né? Para que a gente chegue lá aonde o Senhor Jesus quer e a gente tenha esse discernimento da palavra de Deus, né? De a gente estar sempre à frente, mas com Jesus no comando, com Jesus nos orientando, com Ele sempre falando assim conosco, né? E a gente também tem que estar pronto para ouvir,
o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém.